meio aqui existem as vendas, certo? Que no meio desse caminho foi a vista a prazo, a vista a prazo. Então, deste volume todo, quanto que eu vendi? 130 mil. Onde que eu pego isso? Na DRE. Então, eu vou cruzar DRE e balanço. Então, o primeiro passo é identificar os recebimentos de clientes. Perfeito? Quando eu faço essa conta, saldo inicial de cliente mais venda menos saldo final de clientes, dá um total de 128 mil. Entende-se que 128 mil foi o que entrou no meu caixa. Aquilo que eu vendi, mais o que eu tinha, mais o que sobrou no final das contas lá. Perfeito? Quando eu faço esse cálculo, entende-se que das vendas ali, o que seria a prazo, eu recebi 128 mil. Beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo cálculo que eu vou ter que fazer é o cálculo do valor dos pagamentos de fornecedor, porque o fornecedor está ligado à minha operação. E aí eu vou ter que fazer uma premissa básica. Por quê? Saldo inicial de fornecedor é o mesmo raciocínio. Vou lá no balanço. Saldo inicial, saldo final. Se eu enxergar por ali de cara, o que eu identifico? Que eu fiz compras e as minhas compras aumentaram, certo? As aquisições de um modo geral, eu comprei mais coisa a prazo, por isso que aumentou. Então, saldo inicial e saldo final, foi aqui do balanço. E o compras? O compras é aquela regrinha do CMV, lembra do CMV? Qual é a fórmula do CMV? CMV é estoque inicial mais compra, tá aqui o que eu quero, menos estoque final. Então, o meu objetivo aqui é identificar quanto que eu tinha, quanto que eu devia de fornecedor, quanto que eu comprei durante o ano e no final do ano, quanto que faltou eu pagar. Esse caminho eu vou descobrir o quê? O que eu paguei para fornecedor. Perfeito? Só que antes eu tenho que achar compra. Para eu achar compra, eu vou reportar essa fórmula. Então vamos lá. Eu preciso encontrar a compra. Se eu fizer essa fórmula, o que eu encontro? CMV. Então eu preciso agora ajustar a fórmula para que eu encontre o compras. Como é que eu faço isso? Vou isolar o C ali, né? Vou isolar a compra. Então, ó, eu tinha o CMV aqui. E continua. O estoque inicial estava somando, certo? Do outro lado ele passa como? Subtraindo. Todo mundo entende isso? Compra eu não mexo, eu tenho que manter compra. Estoque final estava negativo, não estava? Do outro lado eu passo como? Igual, o que sobrou aqui sozinho? C, que é compra. Então significa que se eu fizer essa fórmula, eu vou encontrar compras. Ah, você decora, se você souber essa fórmula aqui, você converte. Isso é tranquilo. Para eu colocar essas informações, eu preciso de 3 incógnitas básicas, né? Para eu conseguir achar o C. Então, CMV, estoque inicial e estoque final. Onde que eu encontro CMV? DRE. Então, vamos lá. Aqui, ó, 85 mil. Se eu for lá na DRE, CMV, 85 mil. Perfeito? Estoque final e estoque inicial. Onde que eu pego isso? No balanço. Lá no meu ativo eu vou ter a conta de estoque, quanto que eu tinha de estoque no início, que pode ser alguma coisa ou zero. Isso inclusive a gente trabalhou no primeiro trimestre, né? E o final, que também pode ser alguma coisa ou zero. Então eu substituo estoque final, estoque inicial e o CMV. Fazendo este cálculo, eu encontro que as minhas compras foi 92 mil. Será que está certo ou será que está errado? É só eu substituir aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, isso é só uma prova real, tá? CMV é igual. Qual é o estoque inicial? 14. Mais compra. Eu encontrei a compra e falei que compra é 92. E menos o estoque final. O estoque final é 21. Este resultado tem que dar quanto? 85. Então, fazendo este cálculo, aqui o meu CMV dá 85. Por que dessa conta? Apenas para conferir se de fato está certo. Para não continuar e dar tudo errado. É opcional, tá ok? Assim que eu encontrei a compra, eu vou trazer para a fórmula. Então, a fórmula efetiva é isso. Então, imagina que isso aqui é o passo 1, isso aqui é o passo 2, que é a questão do cálculo de pagamento a fornecedor. Porém, para eu chegar no passo 2, eu tenho que ter compra. A não ser que você já tenha informação de compra. Se você não tem, você tem que encontrar. Beleza?
Encontrei pagamento de fornecedor, então é esse mais este menos este. Então observa que sempre é a regra: saldo inicial mais alguma coisa menos saldo final. Então aqui é saldo inicial de cliente mais a venda menos saldo final de cliente. Aqui vai ser saldo inicial de fornecedor mais compra menos saldo final de fornecedor. Verifica que é uma associação básica. Fornecedor me fornece mercadoria. Consequentemente, cliente me deve venda. É só pensar no débito e crédito que eu associo fácil, tá? E por último vai ser o quê? Cálculo dos pagamentos das despesas. Isso é, se eu for lá na DRE, é tudo aquilo que eu não utilizei ainda. Então daqui eu utilizei venda, utilizei CMV, faltou utilizar isso. Aí pergunto, existe alguma provisão aqui de administrativo? Tem alguma provisão aqui? Não. Então se não tem provisão, a gente já viu que é sinal de que eu paguei. Tem alguma provisão aqui com alguma despesa de comissão, alguma coisa? Então significa que eu paguei, tá? Lembra disso, se não está provisionado aqui, é porque eu já paguei. Porque a despesa, ela existiu. Agora vamos imaginar que eu tivesse aqui despesa com venda 10, e aqui eu tivesse comissões a pagar 10 mil reais. Eu não paguei. Então se eu não paguei, eu não vou considerar nesse pedaço. Porque aqui é apenas o que houve de fato pagamento, só o que houve desembolso. Então por isso que eu falo que é uma prévia, é uma ideia de conciliação mesmo, eu faço comparativo, tudo bem? Então aqui é trabalhando com contrapartidas e aqui também é analisar a contrapartida. Se eu tenho uma despesa, a contrapartida de uma despesa normalmente é o que? Um passivo. Então, se está aqui a despesa, eu vou ter que olhar se tem meu passivo, igual salários. Se eu tivesse aqui despesa com salários, eu tinha que ter salários a pagar. Se eu não tenho salários a pagar, é porque eu já paguei. Se eu paguei, eu trago para cá. Tudo bem? Então, o que eu faço? Para eu ter o cálculo de pagamentos, eu vou ter o saldo inicial das despesas antecipadas. O que seria isso? Vamos imaginar seguro, tá? Então, eu vou ter uma despesa de seguro, só que eu preciso lançar pelo regime de competência. Para eu lançar para o regime de competência, imagina que eu fiz um contrato de 1 ano e eu já paguei esse contrato agora de 1 ano. Então eu fiz um adiantamento para o meu fornecedor, eu fiz um adiantamento de despesa, eu antecipei uma despesa que ainda vai acontecer. Todos entendem isso? Se eu já tive uma despesa que vai acontecer, eu não tive o desembolso? É isso que eu estou colocando aqui. Se eu tenho uma despesa antecipada de 2 mil reais, quer dizer que a despesa ainda não aconteceu, porém eu pus a mão no bolso e paguei. Esse é o foco aqui, que a gente está falando de caixa, tá? Então eu já paguei. Isso onde que eu vou encontrar? Quando eu antecipo, isso é um adiantamento. Se é adiantamento, é um direito. Se é um direito, fica onde? Passivo, pelo amor de Deus. Ativo. Então, se eu quiser ver qualquer coisa de antecipação, eu venho para cá. Ok? Aí aquela coisa, que podem surgir dúvidas. E se eu tiver aqui adiantamento a fornecedor? Nesse adiantamento a fornecedor, eu posso ter os dois caminhos, tá? Um adiantamento a fornecedor, às vezes eu posso usar uma conta única de adiantamento a fornecedor, que é tanto uma coisa que se tornará despesa, como uma coisa que se tornará um ativo. Então eu preciso desmembrar isso, porque dependendo de como for, eu vou estar associando ao que está aqui dentro, tá? Então a informação ela é muito pertinente. Então entende como adiantamento no primeiro momento, tudo que eu adiantei, a ideia é de despesa antecipada, tudo bem? Só que é óbvio, se eu já usei essa conta, eu estou usando essa conta aqui, ó. Eu não vou usar mais na parte de baixo, né? Até porque tudo isso aqui é exatamente circulante, tanto do ativo quanto do passivo. Lembra o operacional? O operacional é todo no circulante. Então o que eu tive? Saldo inicial de despesa antecipada. Se eu tiver depreciação, eu vou fazer o ajuste aqui, porque eu não tenho essa despesa, apesar dela estar na minha DRE, eu não tenho pagamento. Você quer falar? Essa despesa antecipada, ela é devedora ou ativa? Não. É como a ideia de adiantamento mesmo. Você antecipou algo que ainda vai acontecer. É aquilo que eu disse de um seguro, por exemplo. Você sabe que você vai ter 12 meses de seguro. Em cada mês você vai ter uma despesa de seguro. Só que você tem a possibilidade de pagar isso em 12 vezes. Todo mês você paga uma parcela. Ou, por devido a desconto, você pode pagar antes essa pólice.
Só que você só vai registrar a despesa disso à medida que for acontecendo os meses, por conta da competência. Então, em cada mês você vai baixando um pedacinho. Você vê assim, ó, fica mais fácil de entender. Vou colocar como adiantamento barra antecipação, tá? Imagina que eu antecipei 12 mil reais o seguro. Só que isso aqui foi em janeiro, perfeito? Se eu já paguei pro cara, qual foi a contrapartida disso? Caixa. Esse é o foco. Se eu antecipei, eu mexi no meu caixa. Mas eu mexi no meu caixa quando? Em janeiro. Por isso que eu estou colocando aqui, porque saiu do caixa. Lembra que o foco aqui é sempre movimentar dinheiro. Porém, o meu seguro, isso aqui representa 12 meses. Quer dizer que em cada mês eu tenho 100 reais, não é R$1.000. Então significa que quando eu chegar, por exemplo, em fevereiro, o que vai acontecer? Seguro. Vou colocar aqui R$1.000. E de onde vai sair isso? Então quer dizer que em fevereiro o meu adiantamento não é mais 12, ele é 11. Por quê? Porque eu já apropriei 1.000. À medida que vai passando o tempo eu vou apropriando. Só que por que eu lanço tudo aqui? Porque eu já desembolsei. O foco aqui é caixa. Perfeito? Por isso eu coloco, porque se está no meu ativo, é porque eu tirei do caixa do banco e veio para cá. Transformei, fiz né, o fato permutativo, transformei um bem em direito. Beleza? Depois disso, o que vai ter então? Despesas antecipadas que eu pego no ativo, depreciação que pego na DRE ou no meu ativo, tá? E as despesas totais vão ser as demais despesas que estão aqui na DRE, porém não tem provisão. Se não tem provisão é porque eu paguei. Se eu paguei, eu coloco aqui. Então, despesas totais, 35 mil é 25 mais 10. Então, já usei a venda, usei CMV, usei despesa administrativa e usei a despesa de venda. Usei toda a minha DRE. Fazendo isso, vou para o saldo final de despesa antecipada, que é mais ou menos essa ideia. O que quer dizer? Eu tinha 2.000. Se eu tenho só 1.000, houve uma dedução. Então, eu vou lançar aqui o que eu tinha de saldo final. Então, sempre inicial. Aqui eu vou ter as despesas que eu tive do mês, menos o saldo final lá das minhas despesas antecipadas. Isso aqui vai representar o quê? O que teve de pagamento de despesa. Então observa que o foco aqui não é exatamente a competência. Se eu tive a despesa, mas eu ainda não paguei, eu não coloco aqui. Exemplo, imagina que eu tivesse aqui despesa salário. R$1.000. Então aqui seria 25 mais 10, 35. Com isso, 36. Aí de cara eu ia lançar 36 aqui, correto? Porém, se eu fosse aqui no meu passivo e tivesse aqui salários a pagar no valor de R$1.000, eu não ia colocar esses 1.000. Eu ia estorná-lo. Aqui eu coloco apenas o que eu paguei. Então isso aqui exige não é difícil, mas ele exige um pouco mais de atenção. Tá? Aqui eu